Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Guardem esse versículo. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Guardem esse versículo agora. E chorou Ezequias muitíssimo. Foi pouco não. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém. Podemos sentar, queridos. Amanhã nós vamos iniciar aqui na igreja de Mar Azul uma assistência especial às famílias. Alguns dias atrás encerramos uma assistência aos casais. Eu estava dizendo hoje para a igreja aqui de manhã cedo, aqueles que aqui vieram na escola bíblica, que às vezes nós vamos levando uma vida espiritual assim, meio superficial, quando na verdade o Espírito Santo tem um projeto espiritual para a minha vida e para a sua vida. E nós discernimos diante dos dons que o Senhor deu, que o Senhor quer uma ênfase este ano aqui em Mar Azul de assistência às famílias da igreja. Portanto, aqui na igreja de Mar Azul, nós não oraremos pelas famílias só naquele mês de orientação. Nós vamos orar o ano inteiro pelas famílias aqui em Mar Azul. Vamos nos lares visitar, vamos impor as mãos, vamos jejuar. Na próxima sexta-feira tem uma vigília aqui, 8 horas da noite, em favor das famílias da igreja. Porque o Espírito Santo tem um projeto espiritual para cada um de nós. Fico pensando, meus queridos, se meus avós eram mais crentes que eu. Fico pensando se minha mãe é mais crente que eu. Fico pensando se os pais que estão aqui hoje serão mais crentes que os filhos que estão aqui. Fico pensando nisso. Porque parece que cada dia que passa, a vida espiritual vai ficando muito superficial e muito sem compromisso. É uma impressão que eu tenho. Quero estar enganado. Não sei se todos os pais que estão aqui estamos tendo a devida competência espiritual para transferir para os filhos que aqui estão nesta noite uma fé genuína, uma fé com compromisso.
Ezequias joga por terra um conceito filosófico de que um homem é produto do meio. Ele joga por terra, e muitos jovens que estão aqui jogam por terra, e muitas crianças e adolescentes que estão aqui jogam por terra este conceito filosófico que o homem é produto do meio. Porque se Ezequias fosse produto do meio, do ambiente que ele vivia, ele nunca seria o rei bom que ele foi, ele nunca temeria Deus como ele temeu, porque o seu pai Acás era um déspota espiritual. O pai dele se chamava Acás e foi rei também, foi um péssimo rei. Diz a Bíblia que ele fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia que ele infestou Jerusalém de idolatria. Diz a Bíblia que ele ofereceu seus filhos dele a deuses pagãos. Mas Ezequias não seguiu o exemplo do seu pai. Ezequias escolheu servir a Deus. Você explica isso? Então o homem não é fruto do meio. Ele não é resultado do meio. Aqui nesta igreja tem jovens, em todas as igrejas tem também, não só da Maranata. Jovens que dentro de casa, seus pais não servem a Deus. Seus pais dão mau exemplo. Seus pais abominam a Deus. Seus pais desprezam a palavra. Seus pais até vezes xingam a Deus. Mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Alguns aos trancos e barrancos, mas estão aqui. É melhor eles estarem aqui aos trancos e barrancos do que estarem caídos na esquina. Prefiro que eles estejam aqui aos trancos e barrancos. Prefiro, meus irmãos. Esse era o pai de Ezequias, Acás. Acás. Diz a Bíblia que Ezequias começa a reinar com 25 anos. 14 anos depois, ele recebe esse veredito. Ele estava com 39 anos. Eu poderia dizer que ele estava na flor da idade. Homem maduro. E ele recebe um veredito. Põe em ordem a tua casa. O profeta Isaías, não era fácil ser profeta naquela época. Hoje é fácil. Hoje é fácil ser profeta de monte. Hoje é fácil ser profeta de grupinho. Mas naquela época não era fácil ser profeta, não. Não é, pastor Nel? Porque o rei podia matar na hora. E muitos profetas morreram. Mas Isaías foi e entregou um veredito ao rei. Põe em ordem tua casa, porque morrerás, não viverás. Meus queridos, para quem que o profeta entregou o veredito? Para o rei Ezequias. Qual era o currículo espiritual de Ezequias? Era um servo, Pierre. Ezequias era um servo de Deus. Ezequias temia Deus, Jaime, temia Deus. Ezequias era um homem bom, pastor Ricardo, era um homem bom. O veredito não foi entregue para um desacertado. O veredito não foi entregue para um homem que estava insensível a Deus. O veredito foi entregue para um servo. O veredito foi entregue para um crente de verdade. O veredito de Deus aqui nesta noite não é para quem serve a Ele. O profeta não falou, põe em ordem tua vida. Não foi isso, preste atenção no que a palavra diz. O profeta não falou isso.
O profeta falou: põe em ordem a tua casa. O profeta falou para um homem que temia a Deus, para um homem que servia a Deus, para um homem bom, que fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Põe em ordem tua família. Põe em ordem teu casamento. Ezequias, põe em ordem tua casa. O profeta não falou: põe em ordem o teu governo, põe em ordem o teu reinado, põe em ordem a tua vida. Não foi isso. Põe em ordem a tua casa. Alguma coisa não estava bem. Apesar dele ser um homem temente a Deus, apesar dele ser um servo de Deus, apesar dele ser um rei bom, mas esse foi o veredito: põe em ordem a tua casa. Esse é o recado que o Senhor tem para mim e para os pais que estão aqui, que temem a Deus, que são servos de Deus, que têm o coração na presença do Senhor. Põe em ordem a tua casa. O que Deus estava falando com Ezequias? Ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo que Ezequias como pai, eu como pai, e muitos aqui como pais, nós temos. Você pode achar que não, mas Deus estava dizendo isso. Nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus com relação àqueles que estão sob nossa dependência. Muitos dos filhos já criaram asa, as filhas já criaram asa, já se tornaram maior de idade, é diferente. Mas enquanto eles estão debaixo do nosso teto, enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade, nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus com eles. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Diz a Bíblia, meus irmãos, que Ezequias levou a sério. Ezequias levou a sério a profecia. Ezequias levou a sério a revelação. Nós estamos levando a sério. Nós estamos de verdade, meus queridos, de verdade, lá no fundo do nosso coração, nós estamos levando a sério. Ezequias levou a sério. Ele levou tão a sério que diz a Bíblia que imediatamente ele cancelou sua agenda de rei. E ele era muito mais ocupado que todos nós que estamos aqui. Ele era mais ocupado que todos os empresários que estão aqui. Ele era mais ocupado que todos os médicos que estão aqui. Ele era mais ocupado que todos os advogados que estão aqui. Ele era mais ocupado que todos os operários que estão aqui. Ele cancelou tudo. Ele cancelou a agenda dele de rei. Ele cancelou tudo, diz a Bíblia, que imediatamente ele se virou para a parede. E imediatamente, porque ele levou a sério. Ele levou a sério a palavra de Deus. Ele levou a sério a profecia. Ele levou a sério a revelação. Ele levou a sério o dom espiritual. Quantos não estão levando mais a sério isto? Mas Ezequias levou. E ele deu as costas para o trono. Ele deu as costas para a obrigação secular dele. Ele deu as costas para os afazeres. Ele priorizou aquele momento. Ele priorizou a profecia. Ele priorizou a revelação. Ele priorizou o recado de Deus. Ele deu prioridade. Ele disse o seguinte: nada é mais importante para mim agora do que buscar a Deus. Nada é mais importante para mim do que orar. Eu vou chorar com os meus joelhos e com os meus olhos diante do Deus de Israel, porque eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma bênção.
Queridos, nós estamos de verdade priorizando a profecia. Nós estamos de verdade priorizando o profético. Nós estamos de verdade priorizando o dom espiritual. Nós estamos mudando nossa agenda. Nós estamos invertendo a nossa agenda organizacional em função do espiritual, em função daquilo que é profético, em função da profecia. Tomara a Deus. Tomara a Deus. Ezequias fez isto. Ezequias priorizou, ele levou a sério. Muitos crentes hoje da Maranata não levam mais a sério as revelações, mas Ezequias levou a sério. Ele se virou para a parede. Ele priorizou. Quando ele se vira para a parede, ele priorizou uma coisa interessante. Ele priorizou a privacidade dele com Deus. Todos os pais que estão aqui nesta noite em Mar Azul, você está priorizando, papai, mamãe, vovô, titia, você está priorizando sua privacidade com Deus. O que aconteceu? Antes do profeta sair do palácio, Deus respondeu a oração. Deus responde a oração. E há orações que Ele responde na hora. Há orações que demoram 20 anos. Isaac orou 20 anos para Rebeca gerar, mas Deus respondeu. Abraão orou 25 anos para nascer Isaac, mas Deus respondeu. Ezequias orou, Deus respondeu na hora. Por que isso, pastor? Não sei. É a soberania dele. Mas o que importa para mim, como crente, para você, é que Ele responde a oração. Deus responde a oração. Deus continua respondendo a oração. Falamos em oração, pregamos oração. Mas ele chorou muitíssimo. Em outra versão diz que ele chorou copiosamente. Em outra versão diz que ele chorou amargamente. Mas ele chorou muitíssimo. Podemos trabalhar muitíssimo. Podemos. Por que não? Podemos trabalhar muitíssimo para dar o melhor para os nossos filhos. Podemos. Não há pecado nisso. Mas devemos chorar muitíssimo. O problema é que nós estamos invertendo. O problema é que estamos trabalhando muitíssimo e orando pouquíssimo. E mesmo assim, Deus é propício. Ele chorou muitíssimo, muitíssimo. Chorou muitíssimo. Que expressão, meus irmãos. Quantos aqui estão dispostos? Quantos pais vieram aqui nesta noite dispostos a chorar muitíssimo? Pelo seu filho, pela sua filha. Volta lá, Isaías. E diz para Ezequias que eu ouvi a oração.
e vi as lágrimas. Ninguém está vendo suas lágrimas, mamãe, papai, vovô, titia, mas Deus está vendo. Diz para ele que eu ouvi a oração, Isaías, e vi as lágrimas. E o veredito que era para a morte, agora mudou. A oração tem poder. A oração tem capacidade de mudar vereditos. A oração tem capacidade, tem poder de mudar situações. Diz a Bíblia que a oração pode muito em seus efeitos. Não é pouco, não, ela pode, é muito. E agora volta o profeta e encontra o rei Ezequias orando. Ezequias, Deus ouviu sua oração. Deus viu suas lágrimas. Ele vai te dar mais 15 anos. Oração traz vida. Oração acrescenta vida. Não a vida que você quer, mas a oração acrescenta a vida que Deus quer. Aleluia! E o profeta agora não era só mais profeta. Ah, louvado seja Deus. O profeta não é só profeta agora. Agora ele é o profeta e ele é o médico. Ezequias, Deus vai te curar. Qual a receita, Isaías, da minha cura? Ele deu a receita. O profeta se tornou médico do rei. Pega uma pasta de figos e põe sobre a ferida, porque ela vai sarar. Aleluia! Deus sempre envia o profeta dele quando os seus estão orando. Deus sempre envia o profeta dele quando os seus estão chorando. O profeta dele está aqui hoje. O Espírito Santo está aqui. Deixa esse profeta ser o médico do seu coração. Deixa esse profeta ser o médico do seu casamento. Deixa esse profeta ser o médico da sua casa. Deixa esse profeta ser o médico da sua família. Dá valor à profecia. Dá valor à palavra do Senhor. Dá valor ao dom espiritual. Porque profecia cura. Dom espiritual cura. Profecia que vem de Deus liberta. Profecia que vem de Deus dá saúde espiritual. Onde está a tua dor? Onde está o teu sofrimento? Deixa o profeta, deixa o Espírito Santo ser o médico da sua vida. Ouve o que o Espírito Santo diz. Dá ouvidos à voz do Espírito Santo, porque ele não vai ser só profeta, não. Ele vai ser médico também. Ele deu a receita da cura. Queridos, parece que você lê a palavra, para aqueles que ainda leem a palavra ainda, né? Parece que ele chorou só por aquele momento. Parece que ele chorou só porque estava com medo de morrer. Você tem medo de morrer? Eu tenho. Eu quero viver mais. Eu não estou preparado ainda para ver minha filha casar, mas eu quero que ela case. Os rapazes eu estou preparado. Eu quero ver meus netos. Se Jesus não voltar. Parece que ele chorou só por causa daquele momento, mas a profecia era: põe ordem em tua casa.
Ezequias, põe em ordem. Diz não quando tiver que dizer não, Ezequias. Diz não. Diz sim quando puder dizer sim. E diga não quando tiver que dizer não. Está difícil dizer não. Está muito difícil dizer não para um filho e para uma filha. Mas o conselho de Deus para Ezequias e para nós foi: põe em ordem tua casa. Mais 15 anos. 3 anos depois dessa profecia, nasce um filho. Não é, pastor Nel? Manassés. Depois que ele chorou muito, depois que ele deu as costas para o trono, depois que ele priorizou a revelação, que ele priorizou a profecia, 3 anos depois nasce Manassés. Doze anos depois, Ezequias morre. Porque diz a Bíblia que Manassés começou a reinar com 12 anos. Então Ezequias teve 12 anos. O que os irmãos acham? Muito tempo? Pouco tempo? Deus deu a ele 12 anos para ele colocar em ordem a casa dele. Deu a ele 15, mas Manassés nasceu com 3 anos. 12 anos ele criou Manassés. Criou, meus irmãos, como você está criando, eu estou criando e muitos pais aqui estão criando. Falou de Deus para Manassés. Falou das maravilhas de Deus para Manassés. Falou que o Deus de Israel era bom. Testemunhou que era Deus verdadeiro. Que adiantou? O que adiantou, meus irmãos? Sabe por quê? Manassés foi o pior rei. O pior rei da dinastia de Judá foi Manassés. Se os irmãos interessarem pela palavra, segundo Crônicas 33, depois você lê, eu resumi aqui. Eu fiz questão de resumir o currículo espiritual de Manassés, filho de Ezequias, que chorou muitíssimo. Segundo Crônicas 33, de 1 a 10, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Filho de Ezequias, criado como eu estou criando o meu filho, você está criando pai e mãe que temem a Deus. A palavra é para nós. A palavra é para mim primeiro. Praticou todo tipo de abominação aos olhos do Senhor. Enquanto Ezequias escolheu servir a Deus com o mau exemplo de Acás, Manassés escolheu contrariar a Deus com o bom exemplo de Ezequias. Diz a Bíblia que levantou altares a Baalins, prostrou-se, adorou todo tipo de ídolos pagãos, edificou altares astrológicos dentro do templo, dentro da casa de Deus. Ofereceu e queimou seus filhos em oferendas a deuses pagãos. Manassés, filho de Ezequias, usou de adivinhações, usou de agouros, usou de feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores. Manassés, depois que Ezequias chorou muitíssimo, depois que Ezequias valorizou a profecia, meus irmãos, põe em ordem a tua casa. Eu pergunto aos irmãos aqui, queridos, você pai, você mãe, quantas vezes você entra no seu quarto, você chora, o que está adiantando, Senhor?
Hein, irmã Lúcia? O que está adiantando, Senhor? Eu mais uma vigília? O que está adiantando uma madrugada? O que está adiantando meu testemunho? Diz a Bíblia, meus irmãos, que ele não fez mal só não. Diz a Bíblia que ele fez muitíssimo mal, enquanto Ezequias chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Manassés fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. O que adianta orar? Mensagem difícil. O que adianta? Chorar. Esse é o filho de Ezequias. Seu filho é pior do que Ezequias? Do que Manassés? Hein? Sua filha é pior do que Manassés? Ou é igual? Ou é menos? Você também está desanimando? Por que você não vem mais à escola bíblica dominical? Cansado? Cansada? Os jovens estão cansados. Mas eu quero dizer aos irmãos que a história de Manassés não termina aí. Entendeu, Pierre? A história de Manassés não termina aqui não. Eu vou ler para os irmãos como é que termina a história de Manassés, para ver se valeu a pena chorar muitíssimo. Segundo Crônicas, capítulo 33, a partir do versículo 12. E ele, Manassés, preste atenção, queridos, vamos cantar um louvor depois. E ele, angustiado, Manassés, orou deveras ao Senhor seu Deus. E humilhou-se muito. Sabe perante quem? Diz a palavra aqui. A palavra faz questão de registrar. Humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Humilhou-se muito perante o Deus de Ezequias, perante o Deus da mãe dele, perante o Deus que lhe ouviu o testemunho, perante o Deus que lhe foi ensinado, perante o Deus que Ezequias chorou muitíssimo. Diz a Bíblia que a história de Manassés, o rei mais terrível da dinastia de Judá, não termina de qualquer maneira. Porque Deus verdadeiro, o Deus vivo, honra oração. Não termina aí. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente, de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Deus de Israel. O que adianta eu pregar? Mais uma mensagem. Se nós realmente não chorarmos muito. O que o Senhor está querendo dizer para os pais aqui de Mar Azul é que precisa chorar muito.
Muitíssimo. Ele está falando com crentes, com servos, com servas. Mas Ele responde. Deus responde orações. Eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe tem nenhum filho ou filha como Manassés. Ele era terrível. Ele era um déspota espiritual. E se Deus respondeu o choro de Ezequias, o choro de Ezequias não secou-se naquela parede. O choro de Ezequias ficou em memória diante do altar do Deus Todo-Poderoso. E no final da vida de Manassés, ele se humilhou, ele se arrependeu diante do Deus de seus pais. Irmãos, estão vivendo uma epidemia de gravidez precoce. Sete países no mundo, de mais de 260 nações que fazem parte da ONU, sete países no mundo são responsáveis por mais de 50% da gravidez precoce, isto é, de moças e adolescentes entre 14 e 19 anos. 7 países no mundo são responsáveis por mais de 50%. O país que está em primeiro lugar desses 7 chama-se Brasil. Brasil. Semana passada eu vi uma reportagem. Eu vi um pai rolando no asfalto, chorando, desesperado. Ninguém quer sensibilizar ninguém aqui não. Estou falando da realidade, meus irmãos. O carro que vinha o filho dele com mais outro colega e 2 moças bateu tão violentamente no poste que partiu em 2 o carro. O poste caiu, morreu todo mundo. A polícia olhou no carro, cerveja, tudo lá. As professoras que estão aqui nesta noite, que eu pedi para convocar, precisamos orar muito por elas. Eu não estou aqui para elogiá-las, não, porque elas fazem por gratidão ao Senhor. Elas fazem por amor ao Senhor. Mas a responsabilidade vossa é muito grande. Vocês têm que conhecer a palavra mais. Não tem como uma professora passar 1 ano sem fazer seminário. Não tem como. Não. Precisa ter laço espiritual. Precisa ter privacidade com Deus e oração. Precisa chorar. Há pais e mães que não estão chorando pelos seus filhos. Nós vamos chorar por eles. A igreja Marazô vai chorar. Isso aqui não é brincadeira. Titia não é hierarquia gospel. Professora de criança não é destaque. É uma responsabilidade muito grande. Para mim como pastor, desculpe, para mim como pastor, eu penso que a maior responsabilidade espiritual numa igreja, depois do ministério, está sobre as irmãs, de criança, intermediária e adolescente. Porque eu não sei se eles vão ser crentes melhores do que nós. Eu não sei quantos estão aqui nesta igreja, nesta noite, meus irmãos, que ouviram o evangelho do pai e da mãe. Eu sei que Carlinhos ouviu, está ali. Eu ouvi o evangelho da minha mãe. Muitos aqui ouviram o evangelho da mãe e do pai. Por isso estão aqui. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas eu não sei quantos pais mais estão fazendo culto no lar. Não tem mais agenda na nossa vida para o culto no lar. Gostem de que eu fale ou não, mas eu vou falar aquilo que Deus mandou eu falar.
Culto no lar é uma revelação, é uma orientação. E muitos lares de crentes estão tendo problemas e lutas simplesmente porque não conseguem reunir 10 minutos no lar para orar. Para ensinar o filho e a filha, vamos orar aqui e agradecer ao Senhor pelo feijão com arroz que nós comemos hoje. Pelo emprego que o papai tem. Pela saúde da mamãe. Porque nós servimos ao Senhor. Ezequias chorou muitíssimo. Manassés fez muitíssimo mal. Mas o choro venceu. A oração vence. A oração vence. Parece que não, mas a oração vence.